Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar falando sobre o livro de contos Histórias Abençonhadas de Mia Couto. Mas hoje vamos falar especificamente sobre o conto O Cego Estrelinho. Vamos lá? O conto começa assim: O cego estrelinho era pessoa de nenhuma vez. Sua história poderia ser contada e descontada, não fosse seu guia, Gigito Efraim. A mão de Gigito conduziu o desvistado por tempos e idades. O cego curioso queria saber de tudo. Ele não fazia cerimônia no viver. O sempre lhe era pouco e o tudo insuficiente. Dizia deste modo: tenho que viver já, senão esqueço-me. Então, esse é o primeiro parágrafo do conto que relata aí como era a vida de Estrelinho, um nome, né, atípico, o cego Estrelinho, esse era o nome dele. Era um cego que dependia exclusivamente do seu guia, o Gigito. E é interessante aqui como o narrador vai nos mostrando essa dependência. Ele já não se imaginava sem Gigito. O Gigito era ele mesmo, era como se fosse uma extensão de Estrelinho. Era uma relação de amizade muito forte entre esses dois. E Gigito, ele tinha uma característica que tornava a vida do cego Estrelinho melhor. Que característica era essa? Gigito era um jovem de muita imaginação. Ele não descrevia a realidade para o Estrelinho. Como assim? Ele mentia para o amigo? Como é que a gente pode interpretar essa situação? Vamos imaginar. Lembra que eu falei para vocês que Mia Couto escreveu esses contos após o fim da guerra? Então, a gente percebe na leitura do conto que essa história, o tempo ainda era o tempo da guerra. Então, várias pessoas morriam, era um cenário muito triste. Imaginem, minas sendo explodidas, crianças morrendo. Então era um cenário de guerra. Então vocês conseguem imaginar um cenário caótico, de amputação, enfim, era muita tristeza. Só que Gigito não falava dessa tristeza, disso que ele via para o cego Estrelinho. Quando o Estrelinho perguntava o que estava acontecendo, ele sempre falava coisas boas, ele olhava ao redor e via aquela destruição, mas ele falava de coisas boas. Então essa era a visão que Estrelinho tinha do mundo. Era uma visão muito boa, contada pelo seu amigo. E nesse meio tempo, nós vamos percebendo que acontece algo que separa Estrelinho de Gigito. O que será? A guerra separa esses dois. O que acontece? Gigito foi chamado para a guerra e Estrelinho questiona, fala que ele já tinha passado da época de servir, mas nada disso adiantou. Gigito foi levado para a guerra. Só que Gigito falou para ele assim: Estrelinho, não fica triste, eu vou mandar alguém para ficar com você. É a minha irmã, ela vem cuidar de você. Então, nesse momento, eu levei um susto quando chegou aqui na parte que é apresentada a irmã de Gigito. Quando ela chega para se apresentar, Estrelinho está numa situação muito triste, ele está largado, ele não tinha mais ninguém para ajudá-lo, então ele estava abandonado. E a irmã de Gigito chega e fala: olha, eu vou cuidar de você. E ela se apresenta: sou irmã de Gigito, me chamo Infelizmina. Imagina, né? A pessoa já estava numa situação daquela. E quem vem cuidar dele é a Infelizmina. Aí mais uma vez entra aquela questão que eu já falei para vocês no vídeo anterior, do neologismo.
como Mia Couto gosta de trabalhar com isso. Infeliz mina. O que vem na mente de vocês? Na minha, eu pensei logo, é uma infeliz menina, mas o que a torna infeliz? O que será que tem na vida dessa menina que para ter esse nome, infeliz mina? Não dá para se esperar coisas felizes da infeliz mina. Né? Então, vamos ver aqui o que acontece com a chegada de infeliz mina. Vou ler aqui um trechinho para vocês. É sempre bom, eu sempre gosto de ler o trecho, porque eu acredito que as nossas palavras não superam a do escritor. Desde então, a menina passou a conduzir o cego. Fazia-o com discrição e silêncios, e era como se Estrelinho, por segunda vez, perdesse a visão. Porque a miúda não tinha nenhuma sabedoria de inventar. Ela descrevia os tintins da paisagem, com senso e realidade. Aquele mundo a que o cego se habituara, agora se desiluminava. Estrelinho perdia os brilhos da fantasia. Deixou de comer, deixou de pedir, deixou de queixar. Fraco, ele careceu que ela o amparasse, já não apenas de mão, mas de corpo inteiro. Gente, esse trecho dá um baque. Por quê? O Estrelinho, aquele cego, né, que tinha tudo para ser triste, não enxergava, vivia da ajuda dos outros, tinha que ter um guia, mas ele era feliz, né? Ele era iluminado, ele brilhava, né, como as estrelas, mas com a chegada da infeliz mina, a vida dele, como diz aqui o escritor, desiluminava, né? Só que acontece algo interessante desse encontro, que eu não vou contar para vocês, não vou dar spoiler não, tá? Mas contar só um pouquinho. A infeliz mina e o Estrelinho, com esse contato, com essa aproximação de corpos, porque ele estava tão abatido que ele precisava não mais ser guiado, mas carregado. E ela fazia isso. E esse contato, essa aproximação, acabou criando aí, sabe, um relacionamento mais próximo entre os dois. Os dois começaram a se apaixonar. E aí, o que será que aconteceu? Vou contar para vocês não, tá? Vou deixar para vocês lerem o texto na íntegra. Infeliz mina era uma moça muito guiada pela razão, pela realidade. Para ela não tinha essa questão de ficar floreando a realidade, borboletas azuis, não. Era a vida como ela era, não tinha que criar nada, era a realidade que bastava. Diferente do irmão dela, o Gigito, que criava uma realidade melhor, uma realidade mais aceitável para aquele cego que já vivia na escuridão. Então o Gigito acreditava que ele deveria trazer luz para os pensamentos, para a vida do Estrelinho. Só que acontece um fato que desestrutura totalmente infeliz mina, que foi a morte do irmão dela, o Gigito, na guerra. A notícia acabou, desestruturou totalmente infeliz mina. Vou ler aqui um trechinho para vocês. De manhã chega a notícia: Gigito morrera. O mensageiro foi breve, como deve um militar. A mensagem ficou em infinita ressonância, como devem as feridas da guerra. Estranhou-se o seguinte: o cego reagiu sem choque, parecia ele já sabendo daquela perca. A moça, essa deixou de falar, órfã de seu irmão. A partir dessa morte, ela só tristonhava. Mais um neologismo aqui do Mia Couto. Definhada, e assim ficou, sem competência para reviver, até que a ela se chegou o cego e lhe conduziu para a varanda da casa. E nesse momento, para mim, é um grande paradoxo, um grande encantamento dessa obra, porque Estrelinho, o cego,
pega a mão de Infelizmina e a conduz. Um cego guiando uma pessoa que enxerga. Claro, né, gente, aqui metaforicamente ele precisou guiá-la. Então ele começa a contar, a descrever as maravilhas do mundo e ela ficou desnorteada. Ela, onde tudo isso, estrelinho? Onde que você está vendo tudo isso? Como? Me mostre. E ele diz o seguinte: e o cego, em decisão de passo e estrada, lhe respondeu: venha, eu vou lhe mostrar o caminho. Né? Então, aqui acontece, assim, na minha opinião, ao meu ver, o grande encantamento dessa obra, desse conto O Cego Estrelinho, quando ele leva Infelizmina a sonhar, porque quando a realidade é dura, quando a realidade é pesada, precisamos de sonhos, precisamos de histórias encantadoras para conseguir aguentar toda a miséria, toda a tragédia, que no caso estava ali acontecendo com a Infelizmina. Se transportarmos este conto para a realidade que nós estamos vivendo hoje, como faz sentido, não é mesmo? Nós a todo momento estamos sendo bombardeados com as notícias da TV, a gente liga a TV, é só tragédia, é só morte, liga o rádio ou conversa com um amigo, é só tristeza, é só tragédia. Então, se a gente ficar focando só nessa situação, a gente chega a ficar como a Infelizmina, não é verdade? Sem esperança. Então, mais do que nunca, precisamos de estrelinhos na vida da gente. Precisamos de estrelinhos que nos dê a mão e fala assim: olha, vem cá, vamos dar uma olhada ali do outro lado, vamos ver uma outra realidade, vamos refletir, vamos parar de focar só nesse problema, porque senão nós vamos ficar como a Infelizmina, definhando, ou como disse o narrador, né, tristonhando, porque quando a realidade é dura, quando a realidade é pesada, precisamos sim de imaginação, precisamos de sonhos para sobreviver, não é mesmo? Gostou deste conto? Espero que sim. Vale muito a pena a leitura dele. Por isso, vou deixar aqui embaixo nas descrições o link para você baixar esse livro gratuitamente. Ele tem 26 contos, aí você vai ter aí vários contos para você ler durante o mês, ou durante a semana, como você preferir. Mas não deixe de fazer uma leitura, de analisar, de ter uma nova perspectiva. Faça isso, tá certo? Vou deixar aí para você essa oportunidade de fazer uma leitura maravilhosa. E se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, isso ajuda muito o canal a crescer. Ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Toda terça-feira, às 10 horas, vou trazer vídeos novos para vocês com as temáticas das literaturas africanas. Então, conto com você. Muito obrigada pela atenção. Um beijo e até o próximo vídeo.